Boa noite, irmãos. Desculpa os atropelos aqui. Ainda estou aprendendo a mexer nessas coisinhas aqui. Tudo bem com vocês? Amém? Nós estamos bem empolgados nessa noite por causa da presença do Senhor no nosso meio. Amém? A presença dEle aquece o nosso coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, dos versos 10 até o verso 14. Por gentileza, quem puder, gostaria que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus com toda reverência. Não que em pé seja reverente ou sentado, não. Mas se você pode ficar de pé, fique. Porque nós temos que estar de pé, tanto de coração como de corpo, na presença do Todo-Poderoso, daquele que está no nosso meio, o Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, dos versos 10 ao verso 14, diz assim: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Abrace a pessoa que está do teu lado, ou fique do ladinho de alguém que está ao teu lado, e vamos orar mais uma vez. Vamos declarar, preparar o nosso coração para receber a semente da palavra. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos diante da tua palavra, que é viva e eficaz, e certamente vai fazer o que lhe apraz. E como diz, jamais voltará vazia, Senhor. E aquilo que o Senhor determinar será feito nas nossas vidas, porque tu és o Senhor, tu és o nosso Deus, tu governas sobre tudo e sobre todos, hoje e eternamente. Amém. Pode sentar, queridos. Só dando um parecer. Pastor Cleves está pregando em São Paulo esse final de semana, por isso que não está aqui conosco. Mas amanhã já está de volta, amém? Eu não vou falar do desenho, prometo. Mas é só para a gente lembrar o nosso tema, que é a Era do Gelo. Eu tenho que me lembrar também que eu vou estar passando. E hoje nós vamos estar ministrando uma pequena devocional, porque nós logo mais vamos ter a nossa ceia, sobre um momento que nós vivemos no nosso século, no período da nossa história, da nossa vida, a Era do Gelo. Nós vivemos um tempo de Era do Gelo. E o tema e o texto é Mateus 24, de 10 a 14, e você pode também anotar Lucas 21, de 34 a 36, e lê-lo na célula. Alguns cientistas dizem que o Sol ele está se afastando da Terra 15 centímetros por ano. Parece assim, não muito significativo, 15 centímetros. Talvez os universitários saibam mais do que eu, mas eu andei pesquisando. Parece pouco, mas é muito significativo ao longo dos anos e ao longo dos séculos. Isso significa que nós estamos ficando um pouco mais gelados. A cada ano nós estamos ficando um pouquinho mais gelados, 15 centímetros. E talvez não estaremos aqui para ver, se Jesus voltar, muito menos, mas nós não sabemos a proporção que isso vai ganhar ao longo do tempo. Mas a Terra tem se esfriado. E não que isso influencie, mas nós vemos que há um esfriamento global e um esfriamento pessoal. E muitas vezes esse esfriamento atinge a nossa vida, atinge a igreja de Jesus Cristo. Hoje em dia existe assim pessoas com um amor muito diluído. Se desfaz por pouca coisa.
As pessoas mudam muito rapidamente, porque é um amor diluído, não tem consistência. As pessoas, hoje em dia, são pessoas que, algumas pessoas não têm palavra. Antigamente, quando você dava a sua palavra, realmente você tinha dado a sua palavra, podia se confiar. Hoje em dia, está muito assim, banal, muito comum a questão de eu dou a minha palavra, eu vou cumprir. Porque a gente tem visto na própria política do nosso país, em outros setores do nosso país, as palavras não são cumpridas, as promessas não são cumpridas. Então, hoje em dia, existe um esfriamento nisso. Existe um esfriamento também dentro dos relacionamentos. Normalmente, os relacionamentos são baseados em interesses. O que eu vou ganhar? O que eu posso ganhar nesse relacionamento que eu estou me doando ou que eu estou entrando? O que eu posso ganhar? Hoje, as crianças, principalmente, aprendem que tudo é descartável. Tudo. Ah, não gostei. Joga fora. Ah, não gostei. Não quero mais. Não é do meu jeito. Encosta num canto. E o pano de fundo que eu gostaria de dar para vocês, que está em Mateus 24, do verso 1 ao 4, é que Jesus, ele vem dando previsões, alertando o seu povo. E no capítulo 24 mesmo, do verso 1 ao 4, nós vemos uma profecia sobre Jerusalém, que já aconteceu nos anos 70. Fome, peste, guerra, rumores de guerra, e levantarão nação contra nação, reino contra reino. Então essas coisas já aconteceram nos anos 70 depois de Cristo, e Jesus deu essa previsão por causa da dureza do coração do povo de Israel. Nós estamos aqui. Nós oramos pela Josi hoje, ela vai passar por isso, e quem já foi mãe, já passou pelas dores de parto. O período da história que nós estamos vivendo é esse período. Nós estamos no princípio das dores, e a gente sabe que o princípio das dores de parto não significa o parto, mas está avisando que o bebê está chegando. Amém? E nós estamos vivendo esse momento, um longo caminho de dores e de parto que nós enfrentaremos. E vocês sabem que nós estamos mesmo já aqui no Brasil, nunca enfrentamos tantas dores de parto como nos últimos anos. Não é verdade? Quem vive aqui sabe disso. E eu estava até me lembrando, eu estava falando sobre coisa descartável, eu estava me lembrando que o Senhor Jesus, Ele está sobre toda e qualquer situação. Não pense você que essas dores de parto que o Brasil tem enfrentado, e muitas nações enfrentam, cada uma a sua situação, isso não pegou ou não pega o Senhor Jesus de sobreaviso, de susto. Nossa, está acontecendo isso no Brasil? Não. Ele sabe. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor de toda a terra. Nada passa despercebido aos seus olhos. Então, eu estava me lembrando que, não sei se a maioria das mulheres fazem isso, a gente compra um shampoo e chega na metade do frasco, o nosso cabelo começa a enjoar do shampoo, né? Não sei se acontece com vocês, sabe que é só comigo? O cabelo começa a enjoar do shampoo e a gente troca de shampoo. Às vezes está no meio, né? E a gente tem aquela coleção de shampoos. Uma coisa Deus tem me ensinado nessa crise. Eu vou no shampoo até a última gota. Enquanto não pingar a última gota, eu não jogo o frasco fora. Isso tem sido tão bom para a minha vida, porque eu descartava. Eu jogava fora, eu dava para as meninas que trabalhavam lá em casa, ficava anos encostado. E hoje a gente tem aprendido que até a última gota, nós não vamos abrir mão. Porque nós temos vivido um tempo de crise. E no tempo de crise nós aprendemos a economizar.
nós aprendemos a priorizar, nós aprendemos a dar valor para as coisas. Isso é muito bom. Isso Deus tem nos ensinado, não sei se é a você, mas a mim Deus tem me ensinado uma grande lição. Cada gota de shampoo, joga um pouco de água ali para economizar, porque vai durar. Amém? Irmãos, as dores de parto têm alguns sintomas. É claro que quando a gente começa com dores de parto, traz junto do parto, da pessoa que está para ter o bebê, alguns sintomas. E o primeiro está lá no capítulo 24, no verso 10. O que diz? Diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Esse é o primeiro sintoma das dores de parto que nós estamos vivendo. Escândalos, traições, especialmente apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a ação de renegar algo, é uma renúncia da fé, é um afastamento total e definitivo. Apostasia não significa quando você está triste com Deus e deixa de ler a Bíblia alguns dias, ou de orar, ou de estar em comunhão na congregação, na célula. Isso não é apostasia. Apostasia é quando você renega a tua fé deliberadamente, dizendo: eu não quero mais. Isso não serve para mim, é definitivo. E um dos sintomas dos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus são a apostasia, são os escândalos, são as traições. O outro está no verso 11, que fala sobre abandono da fé, ódio, disputas. E no verso 11 fala sobre os falsos profetas. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um falso profeta? Falso profeta é todo aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo representar a Deus, ou mesmo pertencer a Ele. Então, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, como diz a palavra. O falso profeta, ele pode falar sim em nome de Deus, mas contudo ele não representa a Deus e nem pertence a Ele. E se você quiser procurar lá no verso 7 de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 a 20, diz que nós temos que cuidar com os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, como que você sabe quando é um falso profeta? Pelo caráter. Porque às vezes a pessoa, ela é uma coisa, mas no seu dia a dia, no seu caráter, ela é outra. Porque ela pode ser um lobo disfarçado como uma ovelha. E Jesus aqui está nos advertindo que nos últimos dias acontecerão isso. E eu coloquei aqui algumas características de um falso profeta, tem muitas. Mas um deles é que ele prega que as escrituras são falíveis. E não serve de plena referência para o cristão. Ou seja, tudo é muito relativo na palavra. A palavra diz para você não mentir. Ah, mas uma mentirinha, né? A palavra diz para você não roubar, não sonegar. Ah, mas todo mundo faz isso, né? Então, o falso profeta, ele vem dizendo que na palavra de Deus tudo é relativo. Não é bem isso. Outra coisa, ele fala mais do dinheiro do que em Cristo. A sua mensagem está centralizada no dinheiro. Esse é um falso profeta. O outro é aquele que tem sede de poder e que vive e ama o poder. Será que vocês estão pensando em alguém quando vocês estão ouvindo isso? Vive pelo poder, vive pela ganância. E nós sabemos, irmãos, que toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio pertence ao Senhor.
Nós só estamos aqui pela graça do Senhor, e nós cantamos isso, e nós vivemos isso, pela graça nós somos salvos. E não vem de vós, é dom de Deus, não é esforço próprio. Vem do Senhor. E o falso profeta, ele tem essa sede de poder, ele quer ser notado, ele quer ser evidenciado. Eu estava vendo uma palavra, uma das definições sobre humildade, que humildade é você reconhecer quem você verdadeiramente é. Isso é humildade. Não é você ser mais e nem menos do que aquilo que você verdadeiramente é. E nós podemos nos enganar a nós mesmos, mas Deus sabe quem nós somos. Com Ele não tem máscara. Dele a gente não pode esconder. Outra coisa, o falso profeta, ele se considera melhor que os outros, e ele se distingue do rebanho por causa dos seus títulos. E a gente vê tantas pessoas se intitulando, tantas coisas que não existem na palavra de Deus. Não existe, não tem na palavra de Deus. Dando títulos, sendo reverenciado. Eu creio que nós temos que respeitar sim as autoridades. Temos que respeitar sim as pessoas que Deus colocou para guardar a nossa vida, os nossos pastores, os nossos líderes de célula, os nossos discipuladores. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder, é o Senhor Jesus. Nós somos servos. E servos é aquele que serve sem questionar. O servo, ele obedece. Não importa o tipo de mandato. Ele obedece porque ele é servo. E o Senhor Jesus foi servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje nós vamos estar celebrando essa vitória na cruz, através da Santa Ceia também. Amém? Outra coisa, aumento da maldade. No verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, e aqui é o nosso ponto, o amor de muitos se esfriaria. Amor congelado. A iniquidade, ela está ligada ao ato de ser mal, de ser injusto, de ser perverso, e é uma falta de caráter. Quando o mal, ele faz o que é natural. Ele não fica assim, agora eu vou ser mal, agora eu vou ser bom. Ele é naturalmente mal. E por causa da iniquidade no coração do homem, o amor de muitos, Jesus não disse assim, o amor de todos se esfriaria, mas o amor de muitos. Eu não quero estar incluída nesse todos, e nem nesse muitos. Eu quero estar fora dessa estatística. Você também? Amém? Nós queremos estar fora dessa estatística. Porque nos últimos dias, como dores de parto, como sintomas, nós experimentaríamos um amor congelante. Quanto que vale uma vida hoje? Vale um par de tênis, um celular, às vezes poucos trocados no bolso, porque as pessoas estão matando por isso. As pessoas estão morrendo por causa de um par de tênis. Isso é muito triste. E por se multiplicar todo esse tipo de maldade, o amor de muitos vai se congelando. E normalmente, quando a gente liga a televisão, é tanta notícia ruim, que tem horas que a gente já nem liga mais. Não sei se isso já aconteceu com você. Ai, mais uma notícia ruim. A gente já não tem mais aquela empatia, a gente já não tem mais aquele sentimento dentro do coração, que está no coração de Deus. Um sentimento de dor, de ver a sua obra-prima, a sua criação, morrendo por tão pouco, sofrendo por tão pouco. E muitas vezes o nosso coração está tão congelado, tão acostumado, que a gente nem se importa.
Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que essas coisas não passem despercebido. Nós não podemos resolver o problema de todos, mas nós podemos orar, nós podemos nos compadecer, nós podemos interceder, nós podemos nos colocar. A Bíblia diz que a gente tem que se considerar preso, como os presos da cadeia. Ah, mas eles merecem, eles estão lá porque eles merecem. Isso não é o mérito da questão. Se estão lá, merecem, os advogados sabem porque vão tirar ou pôr. Isso não interessa para a gente. Nós não devemos ter no nosso coração esse sentimento de bem feito, fez por merecer, é isso mesmo, tem que pagar. Porque a gente sabe que a pessoa sem Jesus, presa ou não, ela está condenada. Ela não precisa estar numa cadeia para estar condenada. Ela já está condenada sem Jesus. E nós podemos orar, nós podemos mudar o nosso coração, nós podemos dizer à nossa alma: eu não quero me acostumar com isso. Eu não preciso me acostumar com isso. Eu preciso amar. Eu não amo o pecado, mas eu preciso amar o pecador, porque eu também sou pecadora. Amém? Corações rígidos, corações endurecidos. E isso vai acontecendo gradativamente, irmãos. O nosso coração não se afasta do Senhor. O nosso coração não se endurece de um dia para o outro, ou por causa de uma situação. Isso é gradativo. À medida que nós vamos nos afastando do Senhor, da vida de oração, da vida de comunhão, à medida que a gente vai se isolando dos irmãos da célula, se isolando da grande reunião, o nosso coração vai se congelando. Isso é gradativo, isso é sutil. E Jesus está nos alertando: cuidado. Porque lá em 2 Timóteo 3, de 2 a 5, se você quiser abrir, não precisa, diz que os homens, eles serão amantes de si mesmos. Eles serão gananciosos, eles serão soberbos, eles serão desobedientes aos pais, injustos, sem afeição natural, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia diz: afasta-te desses, não compactue, não copiem esses. Jesus está dando um alerta para nós aqui. Que o nosso coração pode se endurecer, porque tudo começa nesse versículo que eu acabei de ler, que é o culto ao ego, que é a busca dos nossos próprios interesses. E a gente sabe que a pessoa egoísta, ela é prisioneira de si mesma. Que ela vive para ela, dela por ela, de mim para mim mesmo. Essa é a pessoa egoísta, essa é a pessoa que vai se tornando congelada. E Jesus nos adverte: não deixe isso acontecer, igreja, meus filhos. Nós temos que estar com o fogo, a chama do Espírito Santo a cada dia, acendendo em nossos corações. E isso requer renúncia do meu eu. Isso requer obediência. Isso requer submissão à palavra de Deus e à sua vontade. Nós não precisamos ficar pulando o dia inteiro, glorificando a Deus. Não é isso, mas é atitude de coração. É isso que Deus pede de nós. Atitude de coração que reflete, sim, nas nossas atitudes exteriores, mas começa dentro do nosso coração. Pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar àquela chama que acendeu no meu coração, e eu amava todo mundo era belo, o mundo era lindo, era belo. Eu nem estava casada e o mundo era lindo, era belo. Porque a gente acha que só casamento, né? Quando casa, né? As solteiras pensam assim: quando eu casar eu vou ser feliz. Vocês não sabem o que te espera. É uma alegria atrás da outra, mas é um desafio. Gente, ficar casado é ainda um desafio maior, não é, irmãos? Os casados aí, não é? Casar é fácil.
Agora, permanecer casado é um desafio tanto só para os fortes, aqueles que andam na presença do Senhor. E aqueles que um dia não conseguiram, isso pode reverter. Deus pode te dar, Deus pode te mandar a pessoa certa e você pode voltar a ser feliz. Amém? Mas isso não é o nosso tema. Mas não deixe que o nosso coração se endureça. No verso 13, diz assim: mas quem perseverar... Opa, volta aqui. A gente já falou sobre isso, tá, queridos? A gente já falou. Desculpa que eu estou aprendendo isso aqui. Pastor Clércio não está aí. O Zé também tem dificuldade, né, Zé? O verso 13, queridos, estamos terminando. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu só queria dizer que a palavra perseverança, ela nos remete a algo que tem que ficar, que tem que insistir, que tem que permanecer até alcançar. Você nunca vai conseguir emagrecer se você não persistir na sua dieta, se você não for na academia. Tudo tem um começo e um meio e um fim. Se você só começar, você não vai ter um fim. E a perseverança é mais ou menos assim, você precisa estar sempre firme, sempre se lembrando de quem você é e em quem o Senhor Jesus quer que você se torne. Nós temos que perseverar em ajudar as pessoas. Ninguém começa o ministério e termina no meio. A gente sabe do Criança de Valor. Se não tiver gente ali todos os dias, os voluntários, perseverando ali, aquilo já tinha se encerrado. Ou estaria bem difícil de lidar. Então a perseverança também faz com que a gente abençoe a vida das pessoas. No ministério, na célula. A gente começa tão bem a vida de célula e no meio da caminhada a gente desiste. Ah, essa célula não está boa, muda de célula. Ah, essa aqui também não está boa, muda de célula. Acho que o problema é você, meu irmão, sou eu, não é a célula. Porque onde eu vou não está bom. Algum problema. Essa igreja também não é boa, vou mudar de igreja. Ah, não gostei, vou para outra igreja. Ah, não gostei do jeito da pregação, do jeito do pastor. O louvor hoje não estava bom. Irmãos, não é assim. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus. Somente Ele. O pessoal da música, o pessoal da pregação, o pessoal que serve, qualquer coisa que aconteça aqui. Nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E uma vida de perseverança faz com que a gente agrade ao Senhor Jesus. E por querer agradar o Senhor Jesus, eu vou continuar. Eu não vou começar minha vida de oração e vou terminar na semana que vem. Eu não vou começar meu plano de leitura bíblica, de conhecer o Senhor através da sua palavra, e encerrar na primeira dificuldade que aparecer na minha vida. Eu vou até o fim. Quando eu digo nós vamos até o fim. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Nós entramos numa caminhada para seguir em frente. E se você se sente assim desmotivado, chame alguém. Chame uma pessoa madura para orar com você. Fique do lado de pessoas que estão incendiadas e que amem o Senhor Jesus, estão cheios de paixão pelo Senhor e pela sua obra. Não fica perto de gente que só reclama de igreja, que só reclama do culto, pessoas que só veem defeitos. Não é que você não deve amar, mas se você quer se encher, quer se renovar, quer se reacender, fica do lado de gente que está pegando fogo. Se você ficar do lado da geladeira, você vai se esfriar. Fique do lado do fogão, a lenha. A lenha é aquela que está sempre ali, ó. Está apagando, mas tem as brasas, vem alguém, joga mais um pouco de lenha e continua o calor. Fique do lado de pessoas assim que amem o Senhor Jesus mais que suas próprias vidas. Pessoas que prezam pela pureza da palavra, que vivem uma vida de santidade. Fique do lado dessas pessoas. Fique bebendo dessas pessoas, que o seu fogo vai se reacender. Persevere ao lado dessas pessoas. E terminando, irmãos, verso 14. Verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As dores de parto vão se encerrar, o bebê vai nascer, quando todo o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. O anúncio da palavra de Deus. Deus conta com você? Conta. Mas Deus não precisa de você para que o evangelho chegue às nações. Ele está fazendo ao redor do mundo. Nós estamos tendo um curso de missões e a gente tem visto que Deus está fazendo apesar de nós. Deus está fazendo porque Ele é Deus e Ele preza pela palavra dEle. Mas nós seremos tão felizes, tão realizados, quando estivermos contribuindo para que esse evangelho chegue em todo o mundo. No nosso mundo. Qual é o teu mundo? Às vezes o teu mundo é a tua casa, é o teu trabalho, é a tua empresa, é a tua profissão. O evangelho vai chegar nesse lugar. E saiba que virá o fim. O fim é o começo, é a nossa meta. O fim é a meta, o começo de todas as coisas. E nós precisamos perseverar até que o Senhor Jesus volte. Eu gostaria que você ficasse com essas perguntas e que o Espírito Santo tirasse mesmo o nosso sono nessa noite, para que a gente pudesse colocar a nossa vida em ordem. Qual é o meu compromisso com a palavra de Deus? Qual é o meu envolvimento com a grande comissão de Mateus 28? Ide, pregai, batizai, discipulando, ensinando a guardar todas as coisas que Ele tem ensinado. E por último, que não está aí, como está a minha temperatura espiritual? É claro que Jesus não vai voltar se você está muito quente ou deixa de estar. Ele vai voltar. Agora, como você vai estar quando Ele voltar? Essa é a questão. Ele vai voltar. Independente de como estiver a igreja de Jesus Cristo, Ele vai voltar. Ele tem um tempo determinado. Mas a palavra de Deus está à nossa disposição para que nós mudemos a situação da nossa vida, para que quando Ele voltar, nós podemos ser achados irrepreensíveis diante daquele em que nós vamos prestar contas. Amém, queridos? Vamos orar e vamos passar para a nossa ceia. Vamos ficar de pé e vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. E dizer, Senhor, talvez você não se encaixou em nada disso. Amém. Você está firme com o Senhor, o teu coração está cheio de fogo. Você não se sente nada congelado, nada frio. Então, meu irmão, abrace aquele que está nessa situação. Às vezes dentro da sua casa. Às vezes sua esposa está se congelando e você não está vendo. Às vezes o teu esposo está tão frio e você não se apercebeu. Às vezes os teus filhos estão tão distantes. Mas você está correndo para ganhar dinheiro, correndo para sustentar a casa e não se apercebe daqueles que estão ao seu redor, na sua célula. Às vezes o irmãozinho está ali quietinho, ele não fala nada, mas o coração dele está duro, está triste. E às vezes a gente entra e sai da célula sem aquela sensibilidade. Mas quem tem o coração cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, da presença do Senhor, não vai passar despercebido. Onde você passar, essa chama vai incendiar. E isso que nós vamos orar agora. Coloque a tua vida na presença do Senhor e fala, Senhor Jesus, eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança incendiada por Jesus. Onde quer que eu passe, que a chama da tua presença possa, Senhor, estar
tocando em vidas, muitas vidas, porque certamente o Senhor voltará, certamente o Senhor tem nos alertado dia a dia, mas nós precisamos estar preparados. Prepara-nos, ó Deus, prepara a tua igreja, faz isso, Senhor. E agora, Pai, que nós vamos passar a um momento de ceia, de comunhão. Senhor, que não seja mais uma ceia, que não seja como um ritual, mas que realmente o nosso coração esteja grato, esteja ardendo de gratidão pelo sangue derramado, pelo corpo que foi moído, exposto à nudez, à vergonha, a escárnio, por amor de nós. Que o nosso coração possa se constranger de gratidão e de amor. E saiamos daqui como servos, dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu entrei congelado, mas eu quero sair pegando fogo da tua presença. O meu coração, que era de pedra, torna-se em carne. E o pulsar do teu coração, Senhor Jesus, seja o pulsar do nosso coração. Nós oramos, nos consagramos na tua presença e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.